Vamos agora estender o conceito que a gente tinha lá nas variáveis discretas de distribuição marginal para o caso de variáveis aleatórias contínuas. O que são distribuições marginais? Lá no contexto 1D, no contexto 1D isso não tem muito sentido, né? Mas quando você tem duas variáveis, o que acontece é que você pode estar interessado em só uma delas. No contexto 1D você só tem x, acabou. X é o que você tem, pronto. Sua distribuição está definida, já era. Quando você tem x e y, por exemplo, você pode estar interessado numa probabilidade que só dependa de y. Portanto, lá no caso discreto, a gente varria todos os valores de x para descobrir uma distribuição que só dependia de y. Essa ideia de marginalidade está muito associada a esse conceito de deixa uma variável independente da outra, né? Eu quero avaliar só em função de x ou só em função de y. Quando eu tenho uma função densidade de probabilidade conjunta, eu tenho uma f de xy. Nesse caso, uma distribuição, vamos colocar aqui, ó, uma distribuição marginal, e aí vamos pegar o x como exemplo agora, mas a gente vai ter para os dois casos. A distribuição marginal de x, ela é dada por uma função, que a gente adota como f de x, que só depende dos valores de x. E agora, essa é a dúvida, né? Como eu consigo, a partir da distribuição conjunta, da densidade conjunta, obter uma função que só dependa de x? Muito bem, você tem que varrer todos os valores para essa função em y. Essa é a definição. A gente já fazia algo nesse sentido quando a gente observava, né, uma tabela. Então, lá no caso discreto, você pode voltar nos vídeos atrás, eu tinha ali os valores de x e de y. Por exemplo, o y está nessa linha aqui. Se eu queria saber um valor só que dependia só de y, eu fazia logo uma soma em toda uma linha ou em toda uma coluna, e a gente já obtia as distribuições marginais na borda da nossa tabela. Agora o caso é um pouco mais complexo, porque a gente tem variáveis que são contínuas, e a gente acaba tendo que integrar uns domínios, né, coisas desse tipo. Mas a distribuição marginal de x a gente pode encarar como varrer todos os valores de y para a função que depende de x e y. E aí, de maneira análoga, a função marginal, a função densidade marginal de y, então a distribuição marginal vai ser obtida a partir desta função f de y, em que você integra em todos os valores possíveis a densidade conjunta em x. Justamente a ideia é bem essa mesma que eu quero passar para vocês. Se eu quero tudo em função de x, eu tenho que passar por todos os valores de y. Y não me interessa. Se eu quero todos os valores de y, eu tenho que passar por todos os valores de x nessa integração. E aí eu tenho uma variável já dependente de um único valor, né? Essas distribuições nos lembram as distribuições próximas da unidimensional que a gente vinha tendo. Agora, vamos falar do caso em que eu tenho variáveis independentes. Variáveis independentes. Como é que fica no caso de independência? Independentes. No caso discreto, a gente fez algo assim, ó. Se elas são independentes e eu quero o x valendo um valor e o y valendo outro, isso é a mesma coisa que eu pegar a probabilidade marginal de x e multiplicar pela probabilidade marginal aplicada naquele y. A gente multiplicava, e intuitivamente isso fazia sentido, o valor só em x e o valor só em y. Agora já não é tão simples porque a gente tem um domínio para integrar, mas a gente pode escrever a própria função densidade conjunta, que vai ser a integração, por meio desse resultado, a função em x vezes a função marginal em y. Seria o análogo àquele caso de multiplicar as probabilidades, mas o caso contínuo não permite que você multiplique as probabilidades em si, você vai ter que atuar nas funções que serão integradas para obter as probabilidades. Vamos fazer um exercício para deixar isso bem claro, tá bom?